O mundo moderno perdeu a noção mais precisa do que é o belo. Ele invadiu-se, deixou-se invadir do feio. Ele corrobora com o feio. Ele assume o feio desde o traje que se usa até os edifícios que se constroem. E este feio que invadiu todos os campos da sociedade atual reflete-se, invade também as próprias artes chamadas do belo. E não só o belo, como as artes do belo, são essenciais, são como fundamentos sobre os quais se ergue toda a alma humana, toda a inteligência humana. Crianças que não se formaram no belo, crianças que não tiveram acesso às artes do belo, são crianças que tendem a tornar-se adultos incapazes de tender para o bom, para o verdadeiro, para aquilo que é precípuo no homem. Pois bem, para entendê-lo, então, é preciso antes entender o que é o belo, para depois entender o que são as artes do belo. Bom, antes de tudo, o que é o belo? Para que haja o belo, é preciso 3 condições. Que algo tenha integridade, não lhe falte nenhuma das partes que lhe são essenciais, que lhe são necessárias. Segundo, que tenha harmonia ou consonância, ou seja, que as partes entre si, na constituição do todo, sejam proporcionais, sejam harmônicas, sejam consonantes. E a terceira é que tenha claridade. Algo obscuro em todos os sentidos do termo é algo que não pode ser belo. Então, eis as 3 notas distintivas do que é o belo. E isso tanto com respeito a um vestido, a uma peça de roupa, como quanto a uma pessoa, como quanto a um edifício. Será belo se tiver integridade, primeiro ponto. Segundo ponto, se tiver consonância ou harmonia, ou seja, proporcionalidade. E essa proporcionalidade é sempre entre as partes que formam um todo. E terceiro, que tenha claridade, que não seja obscuro no sentido forte do termo. As artes do belo, obviamente, como o próprio nome indica, têm de ser belas. Obviamente. Consigne-se que este nome não é perfeito. Nós não temos um nome perfeito. Assim como na época de Aristóteles, ao escrever sua Poética, ele não tinha um nome preciso para o que hoje chamamos literatura. Por que digo que este nome Artes do Belo não é preciso? Porque há outras artes que fazem coisas belas que não são artes do belo. Por exemplo, a joalheria. A joalheria faz coisas belas, obviamente. Um vestido pode ser belo, uma joia pode ser belo, o ouro e a prata e o bronze são belos pelo seu fulgor. E, no entanto, nada disso é obra das artes do belo. Mas, então, a joalheria é arte, faz coisas belas e, no entanto, não são artes do belo. Para entender o que são as artes do belo, então, remontemos um pouquinho ao nosso Aristóteles. O homem tem intelectualmente
3 virtudes ou hábitos. A primeira das virtudes ou hábitos intelectuais é a ciência. O que é a ciência? A ciência é aquele hábito intelectual mediante o qual conhecemos por conhecer, para superar uma ignorância. Temos também o hábito intelectual da prudência, que diz respeito ao agir individual, eticamente falando, ao agir familiar, ao agir social ou político. E temos as virtudes ou hábitos que se chamam artes. Mas as artes se dividem em 2 espécies principais: artes servis e artes liberais. Nas artes servis, o artista usa do corpo e faz algo material que visa atender ao corpo. Por exemplo, o marceneiro faz mesas, cadeiras, etc., que visam atender o corpo, né? São as artes servis. Há também, entre as artes servis, as artes de uso, por exemplo, a medicina. Mas há as artes liberais. Por exemplo, são artes liberais a lógica, a gramática e aquilo que chamamos exatamente artes do belo. Pois bem, para entender o que são as artes do belo, há que defini-las. E uma definição geral, que virá pouco a pouco esclarecendo-se neste mesmo documentário e mais ainda no livro, é a seguinte: as artes do belo são as artes que fazem formas mimético, significativas e belas, para que o homem propenda ao verdadeiro e ao bom e se afaste do falso e do mal. Bom, em primeiro lugar, as artes do belo são de fato fundamentais para a educação. Elas são mesmo o fundamento de toda a verdadeira educação, né? Existe uma educação da imaginação que precede e fundamenta a educação formal, né? A educação começa pela educação da imaginação, né? Anos antes da criança aprender as disciplinas formais da educação, gramática, lógica com as suas várias pares potenciais, etc., a criança já tem que ter um estofo imaginativo, já tem que ter um estofo moral que sirva de base para o aprendizado dessas disciplinas. Então, para entender isso, a gente precisa entender o que é educação. Existe uma frase do Sertiange, no seu livro A Vida Intelectual, que resume lapidarmente o que é educação. Ele diz: educação é o desdobramento da alma. E isso é muito bonito, né? Porque educar-se é bem isso, é desdobrar, é pôr para fora, é atualizar, portanto, certas potências que existem dentro da alma humana. Mas como Aristóteles e Santo Tomás já ensinavam, nada reduz-se da potência ao ato, senão por algo anterior já em ato. Significa dizer, a criança precisa ver essa potência atualizada em algum modelo. Ela precisa ver, enxergar essas qualidades já realizadas, já em ato, em algum modelo, né? Ela precisa ter acesso ao menos imaginativo a essas qualidades humanas, essas potências já atualizadas. E é isso que as artes do belo fornecem, propiciam para a criança. Então, se você pensar, por exemplo, na literatura, é fácil de visualizar isso. Suponha que você leia a Ilíada. Bom, lá na Ilíada você vai conhecer uma série de personagens que encarnam, que corporificam altíssimas qualidades humanas, né? Você vai conhecer, por exemplo, o Heitor, e você vai ver o modo heróico como o Heitor age, fala, pensa, como ele lida com as situações adversas, o modo heróico como ele morre, né? E a criança vai conhecer essas virtudes, a criança vai conhecer essas altas qualidades, e então ela vai poder amar essas qualidades, querer realizá-las, desejá-las, porque você não ama o que você não conhece. Então, se a criança não conhece essas qualidades humanas, se ela não tem acesso, ao menos imaginativamente, a essas qualidades, ela jamais vai desejá-las, simplesmente porque ela não as conhece, né? Não é possível separar as artes do belo desses transcendentais, do bem e da verdade. É para isso que elas servem, né? Para inclinar a alma humana ao bem e ao verdadeiro, né? E nesse sentido, eu acho que o trabalho do professor Nogueira tem um mérito extraordinário, que é desbancar essa ideia, essa teoria tão equivocada quanto corrente de que as artes do belo têm por fim elas mesmas, a ideia da arte pela arte. Não, de fato as artes do belo têm por fim imediato a produção de certas obras belas, né? De certas formas bem acabadas tecnicamente, mas elas têm um fim último, que é inclinar a alma humana para o que interessa,
para o bem e para a verdade. Muito do que hoje em dia passa por arte, passa por obra de arte, não só não inclina a alma humana para o bom e para o verdadeiro, como sequer tem uma forma bem acabada, né? E nesse sentido, a ciência poética, tal como o professor Noguet almeja fundá-la, é um antídoto a tudo isso, né? Ela nos permite entender que sem uma verdadeira arte do belo, a sociedade rui, né? Porque, como já dito, as artes do belo são o fundamento de toda a educação possível. São elas que ordenam desde o início a caminhada educacional das crianças e de todos nós para aquilo que importa, para o bem e para a verdade. Formas significantes. O que quer dizer isso? Que aquilo que estas artes imitam, fazem-no pela própria forma. Por exemplo, uma palavra significa algo. Cão. Cão. Significa a nossa concepção de certo animal. Muito bem, mas em outra língua se diz dog. Vejam que se trata de um signo significativo, mas convencional. A mais famosa Pietà de Michelangelo. Ali, por um efeito de óptica, se faz que a mãe, Maria, seja maior que aquele que está morto em seu colo, que é seu bebê, que é seu filho. Ela é a mãe de Deus. Vejam, é a própria composição da estátua que vai mostrar a piedade e a maternidade divina por parte de Maria. Isso não se dá nas palavras, que são signos convencionais, antes de tudo convencionais. Miméticos, por quê? Porque imitam três coisas essas artes. Caracteres, como dizia Aristóteles na Poética, caracteres, paixões e ações. Assim, atinge-se a retórica. E a retórica é a arte de convencer pela suspeita da verdade, para depois alcançar a dialética, que é a arte de fazer alcançar a opinião mais provável, para enfim chegar à lógica, que é a arte que ensina a alcançar a ciência. Temos aí a integridade do homem, temos o homem integral, cujo primeiro fundamento, cuja base primeira, são exatamente as artes do belo. As artes do belo distinguem-se entre si pelos meios que usam, pelos modos que usam e por aquilo que imita, por seus objetos. Podem-se dividir as artes do belo nas seguintes artes: literatura, drama ou teatro, cinema, dança, pintura ou desenho, escultura e arquitetura, que é uma arte anfíbia. Por que é uma arte anfíbia? Porque ela, em parte, é uma arte servil. Ela nos serve para nosso corpo, para nosso descanso, para a vida familiar. Mas, como mostram as igrejas cristãs, elas também podem ser arte mimético-significativas e belas, que fazem propender ao verdadeiro e ao bom e afastar-se do mal e do falso. Pois bem, esta é uma introdução muito breve. Convido-os a acompanhar nosso documentário em seus diversos episódios e ainda aprofundar-se no assunto cabalmente com o livro das Artes do Belo.